Pronto, agora sim. Bom dia, tá gravando. Já respondi a pergunta do Ítalo aqui, mas a ideia é essa, tá? Então, uma prova, ela vai ser aplicada no sábado que vem, 8 da manhã. Geralmente é o NUPED que organiza a, o horário das provas. Mas até agora eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido, não. Então a nossa é sábado, 8 da manhã. Pronto. Provavelmente laboratório amarelo, se ele não tiver ocupado. Se ele tiver ocupado, laboratório verde. Então, uma provinha, 3 questões. É, 3 questões de 10. Então, 30 pontos. Beleza? É isso aí. E aí é claro que como eu não cobro nada que não é do primeiro trimestre, também não pode usar nada do segundo trimestre na prova, né? Então você não pode usar funções, rotinas, é, cadeia de caractere, vetor, matriz, pode usar nada disso na prova. É só o assunto do primeiro trimestre, de aula 1 até a 4. Engraçado, tem pouca gente. Eu achei que ia vir mais. E tem algumas pessoas também que estão fazendo recuperação para aumentar a nota, né? A pessoa não tá de recuperação, mas ela se inscreveu, acho que para poder melhorar. Porque pode ir até 70%, então 70% de 30 é 21. Então, às vezes, a pessoa está com 18 ou beirando 18 ali, aí ela vai fazer a prova no intuito de tentar dar uma melhorada em 3 pontos. Então, não necessariamente significa que a pessoa está muito em dúvida. Posso fazer resolução de exercício aqui, claro, faz parte das dúvidas. Lógico. Qual exercício você gostaria que eu fizesse aqui? Ô, prof, no caso, Pode falar aí, Ítalo. então a mesma que o Henrique postou aqui, a primeira questão da prova trimestral. Mas eu não sei se a primeira questão da prova trimestral de vocês são iguais, entendeu? Que eu não sei se vocês são mesma subturma. O Henrique, a sua prova era do triângulo ou do quadrado? Beleza. E a sua, Ítalo, era do triângulo ou do quadrado? Triângulo também. Beleza. Então deixa eu pegar aqui. Beleza, essa aqui, ó. Então vamos lá. Triângulo invertido. Você foi solicitado fazer o fluxograma e o programa que imprime um triângulo invertido de acordo com a altura especificada pelo usuário. Beleza. Então, seu programa deve solicitar a altura do triângulo de 1 a 15 e deve gerar o triângulo correspondente à altura informada. O triângulo não pode estar pré-definido no código. Então, significa que você não pode ter os printfs já com os asteriscos. Tá? Quando fala que não pode estar pré-definido, significa que você tem que gerar esse triângulo aqui. Você não pode ter assim, sei lá, if altura 5, aí imprime esse cara. Entendeu? E isso você não pode. Tá? Então ele está te pedindo para poder fazer esse triângulo aqui. Tá? Então vamos lá. E tem alguma restrição? Não, não tem nenhuma restrição. Porque na questão do quadrado, você tinha uma restrição que a borda não podia valer mais do que metade da largura do quadrado. Então lá você tinha que testar isso. Aqui não tá pedindo para você testar nada. Gente, se eu colocar alguma informação pedindo para você testar, você testa.
Se eu não colocar essa informação, você pode assumir que a pessoa vai usar exatamente do jeito que está sendo pedido. Então aqui ele vai pedir a altura e a pessoa vai digitar de 1 até 15. Ela não vai digitar 0, ela não vai digitar 16, tá? Então você pode ficar tranquilo com relação a isso aqui. Então vamos começar fazendo essa do triângulo aqui, ó. Deixar essas coisas aqui. Isso aqui não corresponde à realidade. Deixar esses dois aqui por enquanto. E o resto eu digito tudo aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, interação com o usuário. Digite a altura do triângulo de 1 a 15. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, não é que o cara só pode digitar de 1 a 15. Nós já conversamos sobre isso na sala. É uma sugestão de entrada. Porque não tem como você impedir o usuário de digitar alguma coisa. Você não está lá na frente assim com o teclado nem nada, então ele vai digitar o que ele quiser. Mas você está sugerindo que ele digite uma altura de 1 a 15. Então vamos lá. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para poder mostrar uma coisa para vocês que muita gente teve problema durante o exercício em sala, o último exercício em sala. Vamos lá, não é a questão aqui, mas já que eu estou nesse contexto, eu aproveito e explico. Aqui eu estou lendo a altura. Então o que que acontece? Quando eu chego e digito a altura, deixa eu pegar meu negócio de desenho aqui, ó. Então vamos supor que eu digitei 15. Então, 15... digitei 15. Só que na hora que eu digitei 15, eu dei Enter. Tá? Então, isso aqui foi efetivamente o que foi digitado no terminal. Só que, o que é isso aqui de verdade? Isso aqui de verdade é o caractere 1, é o caractere 5, que você só digita caractere, e o caractere /n. Tá? Então, de verdade, foi isso aqui que você digitou. Só que quando você escreveu %d, você solicitou que a sua entrada, então a sua entrada é isso tudo aqui, ó, que a sua entrada fosse processada e que você obtivesse aqui da entrada dele um número. Então, quando você escolheu o %d, o que que ele fez? Ele tratou o caractere 1 e o caractere 5 como o número 15. Então, você tirou o caractere 1 e 5 da entrada, transformou no número, esse número foi guardado lá onde o endereço da variável altura aponta, então a variável altura agora passa a ter 15, só que você deixou o /n lá. Beleza, até aí tranquilo. Só que se você chegar aqui e colocar um outro scanf lendo um número qualquer, %d, %f, alguma coisa, você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Porque ele vai consumir esse /n que estava lá, tá bom? Só que quando você lê um texto, então se você lê um caractere, então 1%c, ou você chega e lê um texto depois, tipo fgets, o que que acontece? O scanf e o fgets, eles vão ser finalizados pelo /n que estava lá. Então você precisa tirar o /n que estava lá antes de tentar ler um texto. Então, antes de um scanf %c ou antes de um fgets, você tem que tirar esse /n que estava lá. Então, muita gente chega e escreve assim, ó, getChar. Não é uma solução que eu gosto, tá bom? Vou explicar aqui. Você escreve getChar, porque você está consumindo um caractere e esse caractere é o /n. Então, você vai tirar o /n que está lá. Só que por que eu não acho isso aqui legal?
Se você já sabe que a pessoa vai digitar um número e vai dar Enter, ou seja, ela vai finalizar esse scanf aqui logo em seguida com o Enter, por que você não tira o Enter aqui? Então, uma das formas que eu acho legal é você colocar %C, e aí eu vou chamar aqui de lixo. Tá? Então, o que ele fez? Leu o 15, jogou em altura, leu o /n e jogou em lixo. Pronto. Essa solução funciona, tá? Você tirou o 15 e tirou o n, então esse 15 foi parar em altura. O 15 foi parar em altura e o /n foi parar em lixo. Beleza. Só que observe que a variável lixo não vai ser usada para nada depois. Então, para que eu crio uma variável para guardar um /n nela que depois eu não vou usar para nada? Então, uma das coisas que o scanf permite a gente fazer é colocar um asterisco aqui. Ó. Quando você coloca um asterisco aqui, ele está falando: processe o caractere e jogue ele fora. Tá? Então, o que você faz? Simplesmente tira a necessidade de colocar uma variável lixo aqui. Então, aqui ele está fazendo exatamente do jeito que deveria fazer. Lê um número e joga o /n fora. Tá? Então, não é o contexto aqui desse exercício, não, mas eu estou aproveitando que a gente está aqui para já melhorar as nossas soluções a partir de hoje. Bom, então, isso aqui já estava propositalmente colocado no exercício, porque é a última questão da lista 1. Então, a última questão da lista 1, para quem não contornou a solução, para quem resolveu procurando a solução correta, era exatamente esse problema aqui. Que a última questão da lista 1 eu peço para ler um número e depois ler um caractere. Então, se você não tirar o /n de lá, ele passa direto. Bom? Então, solução melhorada aqui. Então, beleza. Agora eu já tenho a altura. E aí, vamos lá. Voltando aqui para a questão. Então, o que ele quer que eu faça? Que eu imprima isso aqui, ó. Então, eu vou começar com for. Um for para poder fazer as linhas. Então, impressão das linhas. Porque ela não tem muito segredo. Observe o seguinte. Deixa eu colocar um negócio de desenho aqui. Aqui a pessoa digitou 5 de altura. Então, tem exatamente 5 linhas. Aqui a pessoa digitou 3, tem exatamente 3. Então, essa daqui é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Aqui linha 1, linha 2, linha 3. Então, é exatamente esse for aqui, ó, de impressão das linhas. E observe o seguinte, que a última coisa que ele faz em cada linha é imprimir um /n. Então, a resolução da questão começava aqui. Você perceber que a última coisa que ele faz em cada linha é dar uma quebra de linha. Então, vou colocar aqui. Pronto. Então, coloca uma quebra de linha para na hora que chegar aqui ele voltar a partir daqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que você tinha que perceber. Agora, já que eu estou na primeira linha, vamos observar aqui, ó. Na primeira linha, eu tenho que imprimir 5 asteriscos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 5 asteriscos
e 0 espaços. Na outra linha, eu tenho que colocar 4 asteriscos e 1 espaço. Depois, 3 asteriscos e 2 espaços. Depois, 2 asteriscos e 3 espaços. Depois, 1 asterisco e 4 espaços. Então, olha só. O número de espaços é a linha que eu tô. Tá vendo? Então, aqui, ó. Número de espaços. A linha que eu tô, que é 1. Qual que é a minha altura total? 5. Então, 5 menos 1, 4, mais 1. Então, na verdade, a quantidade de asteriscos, né? A quantidade de asteriscos é a altura menos a linha que eu tô, mais 1. E a quantidade de espaços? A quantidade de espaços é a linha que eu estou, menos 1. Então, por exemplo, na linha 1, 0 espaços. Na linha 2, 1 espaço. Na linha 3, 2 espaços. Na linha 4, 3 espaços. Na linha 5, 4 espaços. Então, eu posso fazer assim, ó. Imprime os espaços. Então, for j, aí tem que ser outra variável, tá? Porque senão você mexe na de fora. J. J vai começar de quanto? Pode começar de 1 ou de 0, seja lá o que for. Aqui, ó. Começar de 1. E J, que é a quantidade de espaços que eu vou imprimir, é o quê? É a linha que eu tô, menos 1. Então, linha, que é o I, menos 1. Então, olha só. O J vai começar de 1. Aí, observe o primeiro caso. I vai ser 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, J já começa de 1. 1 é menor ou igual a 0? Não. Falso. Então, ele não vai entrar no for. Então, ele não vai imprimir nenhum espaço na primeira linha. Então, vou colocar aqui, ó, para poder imprimir o espaço. Agora, observe a segunda linha. A segunda linha, o I é 2. Então, o J começa de 1. I que é 2. 2 menos 1, 1. Então, 1 até menor ou igual a 1, uma vez. Então, ele vai imprimir um espaço. Observe a terceira linha. I vai ser 3. Então, 3 menos 1, 2. Então, ele vai imprimir com o J1 e com o J2. Então, ele vai imprimir 2 espaços. E por aí vai. Olha a última linha. I é 5. Então, 5 menos 1, 4. Então, ele vai fazer com J1, com J2, com J3, com J4. Então, ele vai imprimir 4 espaços, que é o que eu quero. Então, imprime os espaços. E aí, na mesma linha, imprime os asteriscos. E qual quantidade de asteriscos que ele tem que imprimir? Na primeira linha, que é 1, é a altura. Então, altura menos o I mais 1. Né? Então, aqui, ó, primeira linha. 5 menos 1, 4, mais 1, 5. Então, ele tem que imprimir 5 asteriscos. Linha 2, 5 menos 2, 3, mais 1, 4. 4 asteriscos. Terceira linha, 5 menos 3, 2, mais 1, 3, 3 asteriscos. Então, aqui, ele imprime os asteriscos. Eu acho que é isso aqui, ó. Vamos lá ver se isso aqui funciona?
Para quem já usa o Visual Studio, já comentei isso aqui também, em outro contexto, mas vou aproveitar e comentar. O que acontece? Por que ele está marcando aqui? Ó? Observe que não tem nenhum erro, ó, mas ele está marcando a linha do scanf. Por quê? Ele está falando, olha, o scanf volta um valor, porque o scanf ele fala a quantidade de % que foi preenchido. Então, como aqui tem 2, ele avisaria se ele preencheu os 2. Então, como eu não quero essa informação, só para evitar dele ficar marcando essa linha aqui, você coloca um void aqui antes, que aí você está avisando para o Visual Studio. Eu estou ciente que essa função volta alguma coisa, mas eu quero jogar fora. Tá? Então aqui, ó, só para poder tirar aquela marcação aqui embaixo. Então vou compilar aqui de novo. Beleza, aqui ó, no issues found, então agora não tem mais nada relacionado com aquela linha. Sucesso, não falhou nada, não tem warning, não tem nada. Vamos rodar isso aqui. Então digite a altura do triângulo, 5. Tá aqui ó, o triângulo. Digite o triângulo, a altura do triângulo. 3. Tá aqui ó, o triângulo de altura 3. Entendido, Henrique e Ítalo? Vocês dois que falaram da questão. Entendeu, Ítalo, a solução aqui? Uhum. Beleza. Pode escrever nas dúvidas aí, viu, gente? Depois eu volto aqui no chat e vou olhando. Não precisa ficar esperando eu terminar uma para poder escrever alguma coisa aí, não. Asteriscos. Foi bom essa questão porque aí eu já tratei duas coisas aqui. Já tratei o barra N e a explicação aqui dessa linha que fica marcada. Questão 2. Faz a segunda da prova. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui. Tá. Vamos lá. A segunda. Ô Miguel, eu faço também a do quadrado. Mas eu tenho quase certeza, eu posso estar enganado, tá? Aí você me corrige aí, que eu fiz essa questão do quadrado na sala. Mas eu faço aqui de novo, tem problema não. Não é essa a questão não. Mas eu acho que eu já fiz ela em alguma... A do triângulo eu tenho certeza que eu não tinha feito, mas a do quadrado eu fiz sim. Mas eu faço de novo aqui. É porque ela é parecida. Só que ao invés de usar esses dois for separados aqui, eu vou usar um if. Tá? Para poder decidir se eu imprimo a borda ou não imprimo, tá bom? Beleza, não, eu faço sim, não tem problema não. Então vamos lá, questão 2. Então deixa eu chamar esse aqui de... Só para ele não reclamar. Aí, essa questão aqui, ela é mais chata do que efetivamente difícil, tá? Mas vamos lá. Astrologia no Coltec. E aí eu volto. Vamos lá. Então você foi solicitado a fazer um programa. Solicitado a fazer um programa que solicita, né? Eu nem prestei atenção nisso aqui, ficou feio, mas tá bom. Você foi solicitado a fazer um programa que solicita que o usuário entre com o dia e o mês
de nascimento. E com isso mostrar o signo dele. Então tá aqui, ó, beleza. O pessoal não precisa entender de astrologia para poder fazer a questão. Aí tá aqui, digite a data de nascimento. Então ele quer que a pessoa coloque o dia e o mês. Vamos fazer isso aqui então. Dia, mês. Aí vamos lá. Entre com a data para saber seu signo. Aí vamos conversar a respeito disso aqui, tá bom? Vamos lá. Muita gente acha que essa vírgula aqui, ó, tem alguma relação com o que está aqui dentro. A relação é só no sentido de contar os argumentos. Então, aqui tem 2% dele. Então, ele espera que depois dessa vírgula aqui, ó, que isso aqui é o formato, então depois do formato tenha 2 endereços de onde ele vai colocar os valores lidos. Então, aqui, ó, o dia e o mês. Bom? Então, aqui, ó, dia e mês. Se você quiser gastar o conhecimento que você acabou de aprender aqui, você pode também jogar o /n, que vai estar aqui depois fora também. Tá? Então, a gente testa isso aqui. Deixa eu colocar um breakpoint aqui para mostrar para vocês uma coisa importante a respeito dos números aqui, ó. Então, vamos lá. Então, entre com a data para saber seu signo. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, 07/08. Bom, 07/08. Dia 7 e mês 8, que é o que eu digitei ali. Belezinha, zero dor de cabeça, tá? Deixa eu colocar o void aqui só para ele sumir com essa issue aqui, ó. Tá vendo? Falando que o scanf está ignorando. Então, só para tirar, para o código da gente ficar sem nenhum apontamento aqui, ó. Pronto, aí, ó. No issues found. Pronto, desapareceu. Vou voltar aqui. Então, primeira coisa. Quem usou %i, aqui, ó, %i, não consegue digitar 07/08. Vou mostrar aqui agora, ó. Olha só. Então, a primeira coisa que muita gente errou foi isso aqui, ó. Por quê? Quando você usa %i, você está indicando que você quer receber o inteiro, só que o inteiro ele pode vir em 3 formatos diferentes. Então, vamos limpar aqui. Se o número não começa com 0, ele é decimal. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Não começa com 0. Então, é decimal. Beleza. Agora, se começa com 0, então ele é octal. E aí o que acontece? Octal base 8 significa que só são aceitos valores entre 0 e 7. Por isso, mês não é válido, porque eu digitei 08. 8 não é um símbolo válido na base 8, porque na base 8 só aceita de 0 a 7. Bom, então isso aqui, ó, tá errado. Se eu chegar e digitar, por exemplo, 10, só para vocês verem aqui, ó. 10 é válido, só que acontece que isso aqui não é 10. Entendeu? Se fosse na base 8, tá, gente? Se fosse na base 8, que seria assim, ó. Isso aqui não é 10.
Por quê? Como a base é 8, então significa que é 1 vezes 8 elevado a 1, que dá 8, mais 0. Então, esse valor digitado aqui, ó, 0, 1, 0, na verdade é 8. Então, vou dar Enter para vocês verem. Aqui, ó, 8. Então, se começa com 0, é octal. Agora, se começa com 0x, aí é hexadecimal. Então, a base é 16. Significa que ele aceita de 0 a 9 e de A a F. Tá? Então, muita atenção quando você estiver lendo números. Porque quando você estiver lendo números, provavelmente você vai querer usar %D para não ter dor de cabeça. Porque quando você usa %D, você está indicando que você sempre quer decimal. Então, quando você digita 0,8, é válido. Porque 0,8 é um decimal válido. Bom, então essa é a primeira coisa. Vou colocar aqui, ó, %D, para a gente não ter dor de cabeça. Ó. Digitei, por exemplo, 0,8/10. Então seria, por exemplo, 8 de outubro. Leu bonitinho aqui, ó. 8 e 10. Então, começava aqui. Agora vamos lá. Agora é a parte chata da questão. Porque o objetivo aqui era saber se você sabe usar estruturas condicionais. Tá bom? Então, não tem muito jeito. Vamos lá, março, abril e por aí vai. Então, você poderia fazer se, tá? Vamos lá. Então, se o dia é maior que 21, né? Porque é a partir de 21. Então, se dia é maior ou igual a 21 e o mês é igual, março é 3, e, tá vendo aqui, ó? Então, se o dia, você pode, vou até fazer melhor aqui, ó. Vamos usar duas estruturas condicionais aqui para poder ficar melhorzinho. Duas diferentes. Vamos fazer switch mês, acho que vai ficar mais legal. Que aí a gente pratica duas coisas. Então, caso o mês seja 1, então, janeiro. Caso o mês seja 2, fevereiro. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele pede data inválida? Não. Então é isso aqui. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Beleza. Então não precisa tratamento de data inválida. Beleza. Então fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e a gente usa dois negócios, fica legalzão. Então vamos lá, janeiro. Aqui começa de março. Então vamos para o março aqui, ó. Então se o dia é maior que 21, é Áries. Ele fala um trem, né? Fala seu signo. Ah, tá. Então deixa eu imprimir isso aqui antes. Seu signo é... Aí dá um espacinho. Que aí
Ele combina isso aqui com isso aqui. Então, seu signo é Áries. Agora, se eu tô dentro do mês 3 e o dia não é maior ou igual a 21, então significa que é março antes, que é isso aqui, ó. Então a pessoa é Peixes. Peixes. Era isso aqui. Aí agora é chato mesmo, mas não tem muito jeito não. Aqui, ó. Então, o abril. Então, 21 também é Touro. E aí, antes de 21 é Áries. Maio. Maio 21 também. Então, Gêmeos. E antes de Gêmeos, Touro. Depois, 6. Já perdi. 6, Câncer. Ah, mas aí... Não, Câncer é 21 ainda. Câncer. Câncer. E aí, antes de Câncer, Gêmeos. Depois, Julho. Julho é Leão e Câncer. Agosto. Depois eu corrijo os dias, tá? Tô só colocando os meses aqui. Agosto. Aí é Virgem e Leão. Depois, setembro. Libra e Virgem. Outubro. Escorpião. Escorpião e Libra. Depois, novembro. Cadê novembro? É Sagitário? Eu achava que era Sagitário, sei lá. Sagitário. Sagitário e Escorpião. Depois dezembro. Capricórnio. Escorpião. Aí já Eu acho que voltou. tá errado isso daí. Como é que é? Dezembro é Sagitário mesmo, é. Não, eu não entendi, Ítalo. O que você falou? Tá meio errado isso daí. Sagitário é realmente em dezembro. Não, mas é porque ele começa em novembro. Mas eu tava falando a palavra Ah, Sagitário. Eu achei que era Sargitário. Mas deve ser. ah, Mas vamos lá. Aí voltei aqui em janeiro. Cadê? Janeiro. Aquário. E antes de Aquário, Capricórnio. Capricórnio. E aí, fevereiro. Fevereiro, Peixes. E antes, Aquário. Aí agora é só acertar os dias aqui, ó. Janeiro é 21, tá certo. Fevereiro é 20. Março, 21. Abril, 21. Maio, 21. Junho, 21. Julho, 22. Agosto, 23. Setembro, 23. Outubro, 23. Novembro, 22. E dezembro, cadê dezembro? 22. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, porque esse trem tá me inculcando aqui. Sagitário. É Sagitário mesmo, não é Sargitário. Sagitário, ok. Beleza, então é isso aqui, ó. Apesar de ser meio chatinho, mas o objetivo da questão era saber se você sabe usar estruturas condicionais. Então vamos testar? Vamos ver aqui, ó.
Opa, digitei 80, né? Aí não faz sentido, peraí. Seu signo é Leão. Tem alguma outra data aí que vocês queiram testar? Só pra ver se tá ok? 10 de dezembro. E 10 de dezembro deveria ser o quê? Ah, pra tentar achar o signo, não? Não, então, mas você sabe qual signo que deveria ser? Vamos ver aqui, ó. 10 de Hum. dezembro. Vamos ver aqui. Dezembro 22. Então deveria ser Sagitário, né? Aqui, ó. 10, que é até 21 de dezembro. Então 10 de dezembro deveria ser Sagitário. Vamos ver se é. O que eu escrevi de errado? 10 de dezembro. Ué, Pra ter dado Escorpião. O que eu fiz de errado? Deixa eu colocar um breakpoint aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Dez do 12. Então, dia 10 e mês 12. Então, dia 10. Vamos lá. Case 12. Beleza. 10 do 12. O dia é acima de 22? Não. Então, Escorpião. Ué, eu que olhei errado? Vamos ver aqui, ó. O que eu escrevi errado aqui então, né? Deixa eu ver. Novembro. De 22 de novembro. Então aqui, ó. 11 de 22. Então acima de 22 é Sagitário e abaixo é Escorpião. Beleza. Dezembro, que é 12. Então acima de 22 é Capricórnio e abaixo é Sagitário. Ah, tá. Aqui é Sagitário. Eu que escrevi errado. Sagitário. Esse cara aqui, o segundo tem que ser o primeiro do de cima. Então aqui, ó. Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes, Aquário e Capricórnio volta lá embaixo. Isso. Ah, então agora deve dar certo. Escrevendo a palavra errada vai imprimir errado mesmo, né? Então 10 do 12. Isso. Agora sim. Beleza. É isso aí. Entendido a questão? Quem que sim. pediu? O Ítalo e o Pedro. Entendido, Pedro? Sim. Beleza. Só uma pergunta aqui rápido, aproveitando, Ah, professor. A prova de recuperação, você vai utilizar alguns exercícios das listas 1 até o 4, 1 até o 3 como base para as questões de recuperação? os exercícios da lista ali é para você treinar a ideia, né? De alguma coisa relacionada com aquelas estruturas que a gente aprendeu. Uhum. Mas com certeza na prova tem um for dentro do outro, aninhado, tá? Então, Hum. com certeza tem uma questão desse tipo aqui, que você vai Tipo, ao usar, lado e altura. que vai usar o for de dentro, vai usar a informação do de fora. Então, com certeza tem uma questão dessa, e com certeza tem uma questão dessa aqui, ó, nesse estilo.
Tá? É uma questão mais Ótimo. chata, assim, no sentido de que você tem que escrever mais, mas mais é copiar e colar e ver se você sabe colocar as condições corretas. Então, com certeza, tem Entendi. questões nesse estilo aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Essa aqui, Tem três, Pedro. Tem questão... 3 questões da prova. Mas aí o pessoal pediu para fazer a do quadrado. Deixa eu fazer aqui. Então, a questão do quadrado. Vamos lá. Quadrado com borda, você foi solicitado a fazer. Então, vamos começar aqui. Você foi solicitado a fazer um programa que imprime um quadrado da largura e com borda especificado pelo usuário. Beleza. Seu programa deve solicitar a largura do quadrado, de 1 a 15, e a borda do quadrado, de 1 a 7, e deve gerar o quadrado correspondente. Então, a gente já sabe que tem que ler largura e borda. Beleza, então ele lê a largura e a borda. E aí depois vamos lá. Esse aqui já tem restrições. O quadrado não pode estar pré-definido no código, beleza, não é novidade. E a borda deve ser, no máximo, metade da largura do quadrado. E aí ele coloca aqui, ó. Se violar isso, tem que imprimir quadrado inválido. Então vamos lá. Então, verifica se a borda é válida. Então, vamos lá. Se a borda é maior que a largura dividido por 2, aqui ó, que a borda tem que ser no máximo, então se ela for maior, ela já viola. Então se a borda for maior que a metade da largura, largura dividido por 2, ele tem que imprimir quadrado inválido. Quadrado inválido. Então, beleza. Então, eu poderia dar um return sucesso aqui, para já finalizar, e assumir que a partir daqui, se chegou até aqui, é porque a largura e borda são válidas, tá? Então, e aí eu começo a desenvolver a partir daqui. Geralmente eu gosto muito dessa solução, mas para quem não quisesse fazer isso aqui, poderia fazer else. E aí desenvolve aqui dentro do else, porque se caiu dentro do else, é porque isso aqui é falso, consequentemente, a borda é válida, tá? Então, na verdade, o meu teste aqui é se a borda é inválida, não se a borda é válida. Isso aqui testa se a borda é inválida. Beleza, então se chegou aqui é porque largura e borda são válidas. E aí começa. Para poder fazer a largura e a altura, é for com a largura. E aí aqui não tem muito segredo, porque olha só,
Se a largura é 5, a altura é 5. Se a largura é 3, a altura é 3. Então, você vai ter isso aqui, ó. Não tem escapatória. Ô, lindão, posso brincar agora não, cara? Tá bom? Tô dando aula aqui, lindão. Pera aí que tem que declarar I e J aqui também, né? Então, um for dentro do outro, para poder fazer largura e altura. Tá? Tem 3 questões, viu, Pedro? Prova de recuperação tem 3 questões. Então, aqui. Então, um for de I e de J, todos em função da largura. Belezinha. Uma coisa importante, depois de cada linha, 1/n. Então, a gente sabe que eu estou na linha 1. Então, imprime, passa para a linha de baixo, /n. Linha 2. Imprime, /n, passa para a linha 3. Imprime, /n, passa para a linha 4. Imprime, /n, passa para a linha 5. Imprime, passa para a linha de baixo e acabou. Então, depois desse for que imprime as colunas, então aqui, ó, imprime as linhas, imprime as colunas. Colunas. Então, depois de imprimir as colunas, /n. Tá? Então, começa aqui agora. Agora vamos lá. Porque a gente já fez a estrutura da questão. Mas a gente agora tem que resolver a questão aqui de imprimir ou não asteriscos. Então vamos colocar umas anotações aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Escolher outra cor aqui, esse azulzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Então de verde é o I e de azul o J. Beleza. Então vamos lá. Observe que a gente tem 2 condições aqui. A gente tem o que eu vou chamar de linha inteira. Então, na linha inteira, só imprime asterisco. Beleza. Então, qual que é a condição para a linha ser considerada uma linha inteira? Vamos lá. É se o I for menor ou igual à borda. Então, observe que a borda é 1. Então, aqui, ó, o I vale 1. Então, se o I é menor ou igual à borda, a linha é inteira. Então, vamos colocar essa condição aqui, ó. Linha inteira. Então, se eu estiver na linha inteira, qual que é a linha inteira? Se o I for menor ou igual à borda. Então, ele vai imprimir, você está na linha inteira, ele vai imprimir sempre asterisco. Mas acontece que essa não é a única condição de linha inteira. Qual que é a condição de linha inteira adicional? Alguém sabe? Porque tem essa aqui, mas tem essa aqui também. Então, é se for isso ou se for isso aqui. Qual que é essa condição de baixo aqui?
Eu não sei se vocês estão escrevendo ou se vocês não sabem qual que é a outra condição. Então, o i tem que ser menor ou igual à borda, ou i do tamanho da largura. Vamos lá. Se o i for do tamanho da largura, então ali naquela última linha aqui, ó, essa aqui, o i vale 5. A largura vale 1. Beleza. Vale 5. Beleza. Mas, e se fossem duas linhas de borda? Então, vamos imaginar que essa aqui também é. Tá? Então, vou até colocar de cinza pra gente supor, tá bom? Então, aqui, ó. Suponha que isso aqui também fosse linhas inteiras. Então, no caso aqui com a borda 2. Aí, olha o que ia acontecer. O 4, que é o valor de i, ia dar falso o seu teste, né? Porque a largura ia continuar sendo 5. Mas aí não está entrando aqui esse caso. Observa que para o de cima ia funcionar, porque olha só, a borda ia ser 2, aí ele ia fazer i, que no caso é 2, menor ou igual a 2, que é verdadeiro, então ele também iria considerar essa linha aqui inteira. Mas e aqui embaixo? Alguém sabe? Alguém tem ideia qual que é essa condição aqui? Claramente tem a ver com a largura e com a borda. Só a largura não é. Então assim, o Miguel começou bem, mas está faltando algo relacionado com a borda aqui. Então qual que é a relação do i com a largura e com a borda? Gente que falta que faz um fulano de tal tá digitando. Vamos lá. Ô, Léo, Ah, uma pergunta. O erro que dá com o barra N, sabe? Que você explicou no primeiro exemplo que você deu na aula. sim. Ele vem só quando, tipo assim, que eu só encontrei ele quando tá fazendo coisa com string, né? De Isso. ler Na verdade é palavra. quando você vai ler texto. Então É, seja caractere, seja é uma isso. string. É isso que eu ia perguntar. Se E você tem a... colocar logo depois 1% D ou 1% F, você não vai encontrar esse problema não. Entendi. E tem um erro que eu não sei casos, assim, mas eu já achei ele em algumas listas, que, tipo assim, eu acho que era porcentagem D, ele tinha que ter um espaço antes, Então, o entre espaço antes porcentagem e era D. justamente para poder remover o barra N. Tá. Porque quando você coloca um espaço no scanf, ele remove tudo aquilo que ele considera como white space. Aí, quando você entra lá na documentação, você vai ver o que ele considera como white space. O próprio espaço, o barra N, o barra T, o barra R e o barra A. Então, se for qualquer um desses casos, ele vai considerar como sendo white space e vai comer, vai tirar de lá, entendeu? É por isso. Entendi. Outra coisa, na sua resolução da questão 2 da outra prova, você, tipo assim, você leu a data no scanf, você colocou barra. Aham. Precisa? Não, se você colocar alguma coisa ali que simplesmente consome, não faz diferença não. Eu coloquei a barra ali para ficar evidente que o cara vai digitar uma barra. Como ele não tem um tratamento especial, é a barra, entendeu? Porque quando você coloca alguma coisa que tem tratamento especial, ele trata como tratamento especial. Quando você Uhum. coloca alguma coisa que não tem tratamento especial, ele trata como aquilo lá mesmo. Entendi. O Ítalo levantou a mão. Fala aí, Ítalo. Obrigado, professor. Então, tem uma pergunta. Você vai lançar as listas 7 e 8 em breve? Aham, sim. Pretendo fazer nesse fim de E... semana aqui ainda. Hã? Pretendo fazer nesse fim de semana. Ah, entendi.
E aí, gente? Alguém conseguiu aqui, ó? Ah, Tem alguma lista que você recomenda de exercício para fazer? Tipo, a mais ah, das que você já passou? a mais eu não vejo necessidade, não. Você pode procurar exercícios aleatórios aí na internet. A mais eu não vejo realmente necessidade, não. Se você conseguir fazer as listas de exercício, não só fazer, entendeu? Virar e falar assim, ah, eu fiz, funcionou. Não, não é nesse sentido. Se você conseguir fazer e souber explicar exatamente tudo que você está fazendo ali, para mim isso é condição suficiente para você poder fazer a prova tranquilamente. Porque Beleza. senão a gente faz na tentativa e erro, aí deu certo, aí você não toca naquilo e você fala, pronto, funcionou. Mas fazer funcionar não é saber explicar. Então, se você sabe explicar o que você fez para resolver aquele problema, então para mim é que você compreendeu. Entendi. Obrigado. E aí, gente, para a gente poder fechar essa questão aqui, qual que é a condição? Então, o i ele tem que ser maior ou igual a largura menos a borda. Porque olha só, vamos escrever aqui largura menos borda. Deixa eu colocar aqui em formato de texto para facilitar. Então aqui, ó, largura menos borda. Então na primeira linha, a largura menos borda é largura 5 menos borda 2. Depois, que é 3. Depois, largura menos borda. Na verdade vai dar sempre a mesma coisa. Não sei por que eu estou escrevendo essa bobagem aqui. Vai dar sempre a mesma coisa. Então, largura menos borda, 3. Então, aqui a gente já tinha resolvido. Que tem que ser menor ou igual à borda. Agora aqui, ó. O meu i tem que ser maior que a largura menos a borda. Então, 5 menos 3, 5 menos 2, 3. Então, se meu i for 4 ou 5, é considerado linha inteira. Agora, vamos supor que a minha largura de borda seja 1. Então, largura 5 menos borda 1, 4. Então, meu i tem que ser maior que 4. Então, só compreende o 5. Então, é i maior, não é maior ou igual, esse i é maior que largura menos borda. Então, isso daqui é considerado uma linha inteira. Tá? Então, quando for a linha inteira, ele vai imprimir asterisco. Agora, e se não for a linha inteira? Então, linha não inteira. Então, a condição aqui, ó, deixa eu até colocar de cinza também, voltar aqui. Opa, aqui eu marco cinza aqui. Observe que a largura aqui, ó, a condição para poder imprimir o asterisco da borda é muito similar à outra condição. Então, qual que é essa condição? É se meu J. Então, vamos lá. Se o meu J é menor ou igual à borda, então aqui, ó, o J é o azul, tá? Então, rosa, borda 1. Então, J é menor ou igual a 1? Sim. Então, ele imprime. Aqui, J, que é 2, é menor ou igual à borda, que é 1? Não. Então, ele não imprime. Então, tá aqui, ó. J menor ou igual à borda. Mesma condição do de cima. Tá aqui, ó. Só que ao invés de ser com I, é com J. Então, aqui é imprime a borda. Então, imprime a borda com o J menor ou igual à borda. Ou... Ô, lindão, daqui a pouco eu brinco com você, cara. Agora não posso, não. E qual que é a próxima condição, então? Agora que vocês já compreenderam essa daqui. Qual que seria a condição para ele poder imprimir essa borda aqui, ó? J
maior que largura menos borda. Então, isso aqui também imprime asterisco. Agora, se não é a linha inteira e não é para imprimir a borda, então vamos ver se isso aqui funciona. Cinco e 1. Espera aí que eu não coloquei breakpoint. 5 e 1. Tá aqui nosso quadradinho. Vamos colocar o outro teste. 5. Era 5 não, né? 5 e 2. Mas tá bom, vai 5 e 2. Tá aqui. Três e 1. Que é o outro que tá lá na prova. 3 e 1. E o outro eu não lembro. O outro era 3 e 2. Aí ele saiu lá em cima, né? Pera aí. Se eu estou usando if else, não tem esse return aqui. Quadrado inválido. Entenderam a solução? Quem tinha pedido aí, o Miguel. Miguel que pediu, questão da prova, do quadrado. Entendeu, Miguel? Beleza. Por nada. E aí, gente, mais dúvidas? E aí, isso significa que não tem dúvida? Significa que vocês estão digitando? Uma dúvida rapidão. Hum. Na questão 3, em que você tinha que fazer um programa e tudo mais na calculadora, como deveria ser os sinais que eu poderia utilizar para fazer a calculadora certinho? Qualquer um que você quisesse. Qualquer um mesmo. Então, o que eu poderia usar aqui? Você poderia usar, sei lá, lembrando que a questão é que a pessoa não podia digitar esses símbolos, então ela só podia digitar letra e número. Então, o que você tinha que fazer? Pegar a calculadora que você já tinha pronta e trocar esses símbolos aqui, ó, por uma letra. Por exemplo, soma, subtração, divisão, Isso, aí você multiplicação. poderia fazer, por exemplo, assim, se o cara digitou A, então é adição. Se o cara digitou S, por exemplo, é a subtração. Se o cara digitou M, é a multiplicação. Se o cara digitou D, divisão. Se o cara digitou R, radiciação. E aí eu não tenho um símbolo para ele aqui, mas
raiz. E se o cara digitou... O que mais que tinha? O que ele tá pedindo aqui? Ah, e o outro é potenciação. Então, sei lá, P, potenciação. Aí aqui seria... Você também usaria pole aqui também, né? Só que você usaria pole com... Pera aí, lindão. Aí aqui você teria que colocar 1 sobre... Ah, é porque ele tá comendo as coisas ali, entendi. 1 sobre o índice. Então aqui... Eu esqueci como é que chama esse termo. Radicando? Radicando. Eu acho que é radicando. Não sei. Posso estar rateando na matemática aqui. Eu acho que é radicando esse cara. E aqui 1 sobre o índice dele. Mas enfim. E aqui depois seria pole. Seria isso aqui. E aí, sei lá, um i para poder fazer o igual. Então, tudo que você tinha que fazer era pegar a calculadora que você já tinha pronta e trocar os símbolos que você não podia digitar por símbolos que você podia digitar. Então, era só escolher uma outra coisa qualquer. E aí, como todas as operações, elas têm letras diferentes, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potência e igualdade, como todas elas começam com letras diferentes, você poderia usar a inicial para poder fazer. Era isso aqui a questão. Não precisava mexer nem no scanf, porque no scanf já lia um caractere, já era %C que estava lá. Então não precisava nem mexer nisso lá. Pode fazer a questão 8 da lista 3? Vamos lá. Questão 8 da lista 3. Vamos lá. Fazer um programa que lê um valor n inteiro e positivo e calcula esse cara aqui. Então vamos lá. Questão... Eu não gosto muito desse N maiúsculo, não. Vou chamar de número de termos mesmo, sei lá. Beleza. Então a gente começa aqui digitando o valor de N para poder fazer essa conta aqui. E aí é o seguinte, coloca uma observação aqui, ó. Se você fizer exatamente como está escrito acima, o resultado será 1. Por quê? Ele quer dizer que se você fizer, sim, vai ter acesso à aula gravada. Por isso que eu estou gravando aqui, aí assim que terminar eu subo no YouTube e coloco o link para vocês lá. Então o que ele está falando aqui, ó? Se você fizer exatamente como está escrito acima, o resultado será 1. Por quê?
1 mais 1 sobre 2 fatorial. Independente do fatorial que tiver aqui, ó, 2, 3, 4, o que vai acontecer? 1 dividido por 2 é 0. Não é meio. Porque inteiro com inteiro dá inteiro. Então, 1 dividido por 2 é 0. 1 dividido por 6, que é 3 fatorial, é 0 também. Então, o que ele está te falando aqui é não faça divisões inteiras. Tá? O que essa atenção está te chamando aqui é, na hora de fazer a divisão, faça divisões de ponto flutuante. Então, vamos fazer. Vamos começar aqui, ó. Cálculo do valor de E. Então, vamos colocar aqui. Float E. Vou precisar de um I. Eu vou precisar de J também, mas vou colocar o I por enquanto, só para a gente poder fazer os N termos aqui, ó. Então, for I igual a 1, I menor ou igual ao número de termos, I mais mais. Beleza. Porque se o cara digitar 5, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se o cara digitar 3, vai ser 1, 2, 3. Ah, então, primeira coisa é isso. Então tá aqui, número de termos. Então, o que ele tem que fazer? Eu vou chamar de termo atual, não precisa não, tá? Mas eu vou chamar de termo atual para a gente poder entender, fazer separadinho. Então, meu E vai ser o valor que já estava em E, mais o parcela atual. Então, aqui, ó, meu E vai ser o valor que já estava em E, mais parcela atual. Faço o cálculo da parcela atual, que é 1 sobre I fatorial. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. E aí, depois, eu faço E é igual parcela atual, e aí depois imprimo, mostro o resultado. Então, E é igual vamos lá. Antes de eu fazer o cálculo da parcela atual, tem uma coisa que está errada aqui, tá? Como o Visual Studio é inteligente, ele já até marcou algumas coisas ali e tudo, mas tem mais coisa que não tá legal aqui. Vamos ver se vocês já pegaram. Eu vou fazer o cálculo da parcela atual aqui, tá bom? Então aqui, ó, para poder fazer o fatorial vocês já sabem. Então for j igual a 1, j menor ou igual a i, né? Porque primeiro eu quero i fatorial, i fatorial, i fatorial, i fatorial, tal. Então, e parcela atual é igual a 1 sobre fatorial. Tá tudo errado, tá, gente? Isso aqui não é a solução pronta, não. Tá tudo errado. De fato. Eu quero é que vocês me indiquem aqui as coisas que estão sendo feitas erradas aqui. E aí? Alguém sabe? Olha, eu acho que um dos problemas começa pelas variáveis. Mas qual o problema da variável?
Então, olhando aqui, eu vi que nas variáveis do float tá aparecendo uns pontinhos embaixo das letras. Tá aparecendo um pontinho debaixo da letra, sim, é fato. A resposta tá até ali. Você tem Uhum. 100% de razão. Eu só queria que você me falasse o que tem a ver esse pontinho aqui embaixo. A resposta tá relacionada com o pontinho mesmo. Então, qual é a primeira coisa que tá errada? Além das variáveis, Então, bem, tem a ver com a variável, mas qual é o problema? acho que outro problema também é o fato de que o seguinte, na parte do é mais igual à parcela atual, tá aparecendo mais um sinal, o que indica que tem alguma coisa de errado com o termo parcela atual. É, é verdade também. Mas alguém sabe? Tem dois problemas aqui. Essa solução tem dois problemas. Um tem a ver com o e o outro tá aqui, ó. Problema aqui. Alguém sabe? Acho que é a forma como se divide o fatorial. Eu acho que é isso que tá errado. Essa é uma das coisas, tá? Porque o que acontece? Parcela atual é float. Só que 1 sobre fatorial, fatorial é inteiro. Então vai ser inteiro sobre inteiro dá inteiro. Então essa conta aqui vai sempre dar zero. Na verdade a primeira vai dar 1, mas depois vai dar sempre zero. Que é justamente o que eu falei para tomar cuidado. E aí não é o fato da variável ser float que vai fazer com que essa conta aqui seja float. Não, essa conta aqui primeiro é inteira e depois ele pega o inteiro, converte para float e guarda aqui. Então a primeira coisa é fazer 1.0 sobre fatorial. Então essa é a primeira coisa que precisa ser corrigida. E a segunda coisa, que tem a ver com a variável? Alguém sabe? Peraí, mas deixa eu tentar entender então. Então, nesse tipo de questão, eu tenho que converter o valor inteiro para um valor de float. Isso, antes de guardar na variável float, porque senão ele faz a conta como inteira. E a conta E inteira como vai dar você zero. disse, inteiro com inteiro dá inteiro. Um inteiro dividido por um inteiro dá inteiro. Então, um dos dois aqui tem que ser float. Como esse cara é inteiro, então esse aqui precisa ser float. E aí, gente, qual que é o segundo problema? Aqui, ó, se eu compilar do jeitinho que está aqui agora, olha lá, ó, no Visual Studio não compila, porque eu estou usando um compilador, uma ferramenta decente. Entendeu? Então ele já está até me indicando o problema. Mas se você fizer isso aí num lugar avacalhado qualquer, ele vai passar. E aí você vai ter toda sorte de valor possível. E aí, qual que é o problema? Já está escrito ali, né? Mas eu quero a resposta de vocês. O que está faltando ali? Ninguém sabe responder não, gente. Eu falo isso tanto na sala. O erro está sendo mostrado ali embaixo. Qual que é o problema? O que é essa solução aqui? Antes de compilar, a gente já deveria ter ideia, né? Mas agora que já compilou e ele já mostrou ali embaixo, qual que é o problema? O valor é. Então, mas qual que é o problema? Não inicializou o valor de E. Tá? Então, o que acontece? Como ele não inicializou o valor de E, tem lixo no E. E aqui ele está fazendo E é igual a E mais parcela atual. Então ele está lendo o valor de E. Só que o valor de E começa com lixo. Então, você não pode ler lixo. Você tem que chegar aqui e inicializar o E. Pronto. No issues. Com Found. sucesso, sem warning, sem nada. Pronto. Agora vamos ver se esse tem aqui funcionou.
2. É igual a 2. É igual a 2. 1 mais 1 sobre... Tinha que ser 1,5, né? Então tem alguma coisa errada ali. O que que é? Vamos ver. É... Parcela atual é float. Depois ele pega... Deixa eu colocar um breakpoint aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. 2. Então, parcela atual é 1, porque o primeiro é 1 mesmo. E depois o parcela atual é meio, porque é meio, então tem que dar 1,5. Então, antes de imprimir, o E vale 1,5. Ah, tá. É esse trem que eu coloquei aqui, esse zero aqui, ó. Aí ele arredondou, né? Porque 1,5 dá 2. Vou tirar isso aqui. Ah, agora sim. Beleza. E aí depois tem que dar quanto? 1 mais meio mais 1 sobre 6 é 0,125. Deixa eu ver. Não, é isso aí. Então isso mais meio mais 1. Então tem que dar 1,6667. Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Tá aí, ó. Quem tinha pedido essa questão? Deixa eu ver aqui. Henrique. Entendeu, Henrique? Beleza. Tranquilinho, gente? Pra mim tá tranquilo já. Então, beleza. Então, para a prova, gente, muita atenção com um for dentro do outro, tá? Primeiro, um for dentro do outro, duas variáveis. Se você tiver um for Diferentes, dentro no do outro, caso. três variáveis. Hã? É, no caso, variáveis são diferentes, no caso. Isso. Então, cada for uma variável diferente. Então, um for dentro do outro, duas variáveis diferentes. Outra coisa, ver se existe relação do for de dentro com o for de fora. Então, vamos lá. Nessa questão aqui, ó, do quadrado, o for de dentro não tem relação com o for de fora. Aqui, ó. O for de fora é em função de largura e o for de dentro em função de largura. Ele não usa i aqui, ó. Então, dois for, um não tem relação com o outro. A relação, ela é condicional para poder imprimir o asterisco ou o espaço, mas o for não tem relação. Diferente do triângulo. O triângulo são dois fors, um dentro do outro. Então, aqui, ó, esse está dentro desse e esse está dentro desse. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Todos os dois estão dentro daqui. Esse for de dentro já está condicionado ao for de fora. Então, atenção aqui, ó. Esse for é de J, mas ele está em função de I, que é o cara de fora. É um for de J, mas ele está em função de I, que é o for de fora, tá? Então, pode aparecer esses dois casos aí na hora da prova. Então, atenção com relação a isso aqui. Só uma dúvida aqui, rapidão. Por que ali lá no for do triângulo tinha o i menos 1? Porque aqui, ó, porque a primeira linha é essa aqui, ó. A primeira linha não tinha espaço. Tá vendo? Então ele já começava imprimindo o asterisco.
Por isso que esse menos 1 aqui, ó. Entendido. Beleza? Fechou, gente? Fechou. Aí eu vou subir esse vídeo e colocar o link para vocês lá no Classroom, tá bom? Beleza, então. Então vou parar de gravar aqui.